Antes de apresentarmos a estação de tratamento de água de Val da Pedra, é obrigatório explicar o que levou à sua concretização. E para isso temos de fazer uma viagem no tempo. Corria o ano de 1906, quando se começou a estudar o aproveitamento das águas do Tejo para a ampliação do aprovisionamento de Lisboa. Foram realizados os estudos do primeiro projeto da sua captação. Era urgente esta medida, uma vez que não havia água suficiente para fornecer a capital e enfrentar o inevitável desenvolvimento do consumo. Mas o projeto caiu por terra e é em 1932 que se faz uma nova tentativa, quando da celebração do contrato com a Companhia das Águas de Lisboa e o Estado português. Mas ainda não foi desta. Foram muitas as reveses e o problema subsistia. O desenvolvimento da cidade e da zona suburbana continuava a agravar a falta de água. Em 1954 retoma-se então a ideia e é construída uma estação piloto em Valada do Ribatejo. Iniciadas as obras em abril de 1961, é em outubro de 1963 que finalmente foi possível utilizar a água do Rio Tejo no abastecimento de Lisboa. Foi aqui, em Valada Tejo, que nasceu o primeiro grande sistema de captação de água do país. Inicialmente concebida para elevar 80 mil metros cúbicos dia, ao longo do tempo Valada foi sendo alvo de intervenções e melhorias, e em 1978 já dispunha de equipamento que lhe permitiu evoluir para 240 mil metros cúbicos dia. Agora sim é possível apresentarmos a estação de tratamento de água de Val da Pedra. É ela que recebe através de duas condutas que ligam Valada à ETA a água bruta que ali vai ser tratada. Fica assim percebido porque é que não podemos falar da ETA sem antes falarmos de Valada. Duas instalações indissociáveis, já que uma justifica a outra. Tal como Valada, a ETA de Val da Pedra foi construída em 1963 para produzir água para consumo humano a partir da água superficial do Tejo, sendo a sua capacidade nominal igual à de Valada, ou seja, atualmente de 240 mil metros cúbicos dia. Mas a verdade é que após mais de 50 anos a servir o país, a sua remodelação era imperativa. As perspectivas de evolução da qualidade da água bruta no Rio Tejo num contexto de alterações climáticas, com redução dos caudais circulantes e aumento de eventos extremos, implicaram a necessidade de remodelar e reabilitar a ETA. Não só para continuar a assegurar o cumprimento da legislação em vigor, no que diz respeito à qualidade da água para consumo humano, como para aumentar a resiliência global do sistema da EPAL e a sua capacidade de resposta aos expectáveis efeitos das alterações climáticas. Mas há mais. A renovação da ETA de Val da Pedra, cuja empreitada arrancou em janeiro de 2016, apresenta agora novas etapas de tratamento, permitindo assim melhorar quer a qualidade da água, quer a otimização energética. Melhoria das condições de funcionamento dos órgãos a manter e a reabilitação geral da instalação, com particular enfoque na melhoria do nível de segurança para os trabalhadores. Substituição do subprocesso de oxidação por cloragem pelo subprocesso de ozonização. Reabilitação dos circuitos de compressão, visando similarmente otimizar os consumos energéticos. Reabilitação dos reservatórios de água filtrada, de forma a reduzir os volumes de perdas de água. Implementação de significativas melhorias ao nível da automatização do processo de produção e da rede elétrica interna do recinto. E as novidades não ficarão por aqui. De olhos sempre postos no futuro e no progresso, a EPAL tem já em andamento outros investimentos de reabilitação em infraestruturas do subsistema Tejo. Está nas nossas mãos transformar para melhor. Uma visão da EPAL, empresa virada para o futuro, para a inovação e para as pessoas.
Olá, bem-vindos à EPAL. O meu nome é Luís Buxa e irei acompanhá-los nesta visita à ETA de Val da Pedra e à captação de Valada Tejo, de onde provém a água tratada nesta instalação. Este subsistema arrancou em 1963, na altura ainda com uma capacidade de 80 mil metros cúbicos por dia, e foi depois ampliado em 1968 e 1976 para a sua atual capacidade de 240 mil metros cúbicos por dia de água tratada. A água tratada nesta instalação provém então do Rio Tejo, que é uma instalação que dista cerca de 5 km da ETA e é responsável pela bombagem da água do rio até aqui, à entrada. A captação de Valada Tejo, na realidade, é composta por duas estações elevatórias. Uma primeira que capta a água do rio para o interior da própria captação e uma segunda que faz então a bombagem da água da captação para a ETA de Val da Pedra. A primeira estação elevatória é constituída por 4 grupos eletrobomba, com 83 mil metros cúbicos por dia de capacidade e funciona num esquema de 3+1, havendo sempre um de reserva. Estas bombas têm associadas, cada uma delas, um mastro oscilante, que normalmente está mergulhado na água para promover essa mesma captação, mas pode ser elevado em situações de enxurrada ou quando existem materiais flutuantes a circular no rio que possam embater e danificá-los. A segunda estação elevatória é constituída por 6 grupos eletrobomba, cada um com uma capacidade de 50 mil metros cúbicos por dia e também funciona num esquema em que está sempre um de reserva, portanto pode estar no máximo 5 a funcionar. A água, o nível da água na captação sofre a influência da maré naquela zona em que a mesma se insere. E então há alturas do dia em que o nível da água não é suficiente para entrar graviticamente para a captação. E é para isso que serve, de facto, a primeira estação elevatória, que em 2 períodos do dia, correspondendo aos ciclos da maré, faz a elevação da água para o interior da captação e posteriormente então é que é elevada para a ETA. No restante período do dia, a água entra diretamente através de 2 caleiras perpendiculares ao sentido de escoamento do rio e é admitida à segunda estação elevatória. A água na entrada, na captação, sofre uma gradagem com uma grade de espaçamento de 25 mm para evitar a entrada de materiais grosseiros de maior dimensão. E já no final das caleiras tem 2 tamizadores verticais de eixo rotativo que permitem uma filtração mais fina com uma malha de 0,8 mm. A captação conta ainda com uma unidade de doseamento de permanganato de potássio que permite o tratamento da água naquelas situações em que a qualidade se deteriora e justifica, digamos, uma ação suplementar que é uma oxidação com este produto químico. A ETA de Val da Pedra é composta pelas seguintes etapas de tratamento. Tem um condicionamento de pH à entrada com dióxido de carbono, depois uma pré-oxidação com ozono, uma coagulação com sulfato de alumínio e polidade MAC, uma adsorção com carvão ativado em pó, floculação com polieletrólico, decantação com mantelamas, desinfecção intermédia com hipoclorito de sódio, filtração, correção final de pH com água de cal e desinfecção final com cloro gasoso. O condicionamento de pH, feito com dióxido de carbono, tem como objetivo baixar o pH da água bruta, de modo a melhorar a eficiência da etapa seguinte, que é a oxidação com ozono, e também trazer o pH para a gama ótima de coagulação do sulfato de alumínio. A adição do dióxido de carbono é feita diretamente nas condutas de água bruta e é feita por intermédio de 2 misturadores estáticos que garantem rapidamente a dispersão do gás no líquido e apresentam uma grande eficiência. A pré-oxidação com ozono
é uma etapa que se destina a oxidar a matéria orgânica no sentido de a remover da água. A linha de oxidação com ozono na ETA de Val da Pedra é composta por duas linhas paralelas, cada uma com uma capacidade de 120 mil metros cúbicos por dia, e cada uma delas é constituída por duas câmaras de contacto em série. A água é então feita passar através dessas duas câmaras de contacto, com chicanes verticais, e na base de cada uma dessas câmaras é adicionado o ozono, com difusores cerâmicos que garante a dispersão em pequenas bolhas do ozono que contacta com a água em contracorrente. O ozono, por sua vez, que não reage, é recolhido no topo dessas câmaras e é encaminhado para um equipamento que é o destruidor de ozono, são destruidores do tipo termocatalítico, de forma a evitar que o ozono se liberte para a atmosfera. O ozono na ETA de Val da Pedra é produzido a partir de oxigênio e existem 3 equipamentos para o efeito, que funcionam num esquema de 2+1, em que um é de reserva, e a capacidade deles é de 11 kg por hora. A água pré-oxidada é então encaminhada para as 2 câmaras de mistura rápida, onde são adicionados os coagulantes. A ETA de Val da Pedra utiliza uma combinação de 2 coagulantes, um mineral que é inorgânico, que é o sulfato de alumínio, e um orgânico, que é o polihidrato MAC. A coagulação destina-se a estabilizar as partículas que se encontram na água bruta, uma vez que elas têm tendência a afastarem-se, a repelirem-se, e os coagulantes destinam-se a alterar esse equilíbrio de modo a que as partículas se aglomerem, formando flocos. A câmara de mistura rápida é também o local onde podemos adicionar o carvão ativado em pó, que é um adsorvente, e destina-se ao tratamento da água quando a qualidade da mesma se deteriora na origem, portanto no rio. E é possível então adicionar este adsorvente para remover substâncias que sejam suscetíveis de serem extraídas desta forma. Após coagulação, a água é encaminhada para as 2 linhas de tratamento, em que cada uma tem a capacidade de 120 mil metros cúbicos por dia. No início de cada linha de tratamento há uma etapa de floculação que consiste numa adição de polielettrólito e promoção de uma agitação lenta. Esta etapa serve para que as partículas ou os flocos já formados anteriormente choquem entre eles e aumentem a sua dimensão, de modo a que criem peso e se torne mais fácil realizar a etapa seguinte de decantação. Na decantação, neste caso da linha 1, existem três decantadores de mantelamas com pulsação. A pulsação é um mecanismo pelo qual a água entra no decantador numa zona central, denominada torre, e só depois é que é espalhada no fundo do decantador. A decantação, no fundo, é uma operação para separar os sólidos da água clarificada, os sólidos recolhidos na parte inferior, que se acumulam pelo seu peso, e a água clarificada recolhida à superfície. Voltando à questão da pulsação, nessas torres de entrada dos decantadores existem uns compressores que vão criando uma depressão no interior da torre. Com essa depressão é provocado a elevação do nível da água dentro da torre e, periodicamente, há uma válvula atmosférica que abre e faz com que essa água entre no decantador com mais rapidez. Isto sucede-se consecutivamente, faz com que a água vá entrando com velocidades diferentes dentro do decantador e, portanto, provoca esses mesmos pulsos. A pulsação tem por objetivo manter alguma expansão do manto de lamas, o que leva a que torna melhor a separação de sólidos e, por outro lado, evita a formação ou a existência de zonas mortas na base do decantador. As lamas são recolhidas em cones ou concentradores, que são propositadamente zonas mortas para esse efeito, e são encaminhadas para a etapa de tratamento de lamas. A água clarificada à saída da decantação é encaminhada para a etapa seguinte, de filtração, e neste trajeto é feito um tratamento com
desinfecção com hipoclorito de sódio, que faz com que a partir desta fase temos sempre uma barreira sanitária de cloro residual da água. A água decantada é então encaminhada para a etapa de filtração e na linha 1 nós temos em Val da Pedra 9 filtros gravíticos de areia, em que cada filtro tem uma altura de areia de cerca de 80 cm, que constitui o leite filtrante, e funcionam com uma altura de água em cima desse leite filtrante de cerca de 60 cm. A água atravessa o leite filtrante, onde ficam retidas as partículas que ainda assim passaram a etapa de decantação, e é recolhida na base num fundo falso que nós temos um conjunto de blocos de polietileno que faz, digamos, a sustentação do leite filtrante da areia, mas é permeável à água. À medida que o filtro vai funcionando, essas partículas vão se acumulando no leite filtrante, portanto na areia, e vão levando à sua colmatação ou entupimento. E até um ponto em que o caudal de água deixa de passar. Nessa fase temos que parar o filtro e passamos à fase de lavagem. A lavagem destes filtros é feita em contracorrente com ar e água, ou seja, é feita entrar água e ar pelos fundos falsos que fazem expandir o leite filtrante, a areia, libertando as partículas que lá ficaram retidas. Esse efluente que resulta da lavagem é recolhido e encaminhado para o processo de tratamento de lamas. Na linha 2 de tratamento da ETA, é em tudo idêntica à primeira, à linha 1. No entanto, em vez de termos 3 decantadores, temos 6 decantadores e estes têm uma dimensão menor que os da linha 1, o que faz com que a velocidade ascensional ou a carga hidráulica nestes decantadores seja superior. Por esse facto, estes decantadores estão equipados com lamelas, com módulos de lamelas, que se destinam a melhorar o desempenho de decantadores que têm maior velocidade. Estes módulos de lamelas formam uma espécie de tubos oblíquos, formam 60 graus com a horizontal e fazem com que algumas partículas que tenham tendência a escapar-se para a água clarificada, na parte superior, embatem nas lamelas e perdem velocidade, acabando por ficar retidas. Portanto, a linha 2 também, a água clarificada é sujeita a uma desinfecção com hipoclorito de sódio e é encaminhada para a filtração. Na linha 2 temos apenas 6 filtros, embora a capacidade seja a mesma, de 120 mil metros cúbicos por dia. A altura da areia é idêntica, de 80 cm, mas a altura da água por cima da areia funciona nestes filtros com uma maior quantidade de água, ou seja, com 1,5 m de água em cima da areia. E também são lavados em contracorrente com ar e água. A água filtrada é então encaminhada em cada uma das linhas para a respectiva cisterna de armazenamento, em que no conjunto tem uma capacidade de 10 mil metros cúbicos. Passando esses dois reservatórios, essas duas cisternas, a água entra para as duas câmaras de aspiração da estação elevatória da ETA de Val da Pedra. A estação elevatória é constituída por 6 grupos eletrobomba, cada um com uma capacidade de 50 mil metros cúbicos por dia, e eleva para um coletor comum. Esse coletor depois acaba por se dividir de forma a entrar nas duas condutas de água tratada, uma de 1000 e outra de 1250 milímetros de diâmetro, sendo que no coletor é feito o tratamento com água de cal para correção de pH e já nas duas condutas de saída é feita a desinfecção final com cloro gasoso. O cloro utilizado na ETA de Val da Pedra é adquirido em tanques de 1000 kg e é doseado na forma gasosa através de clorómetros que nos permitem fazer a alteração para as taxas de tratamento que são pretendidas. A água de cal utilizada na ETA de Val da Pedra é feita a partir do hidróxido de cálcio sólido, com o qual é preparada uma suspensão de leite de cal
e esta é adicionada ao saturador. No saturador, juntamente com uma água de diluição, sai então a água de cal, que é uma solução saturada em hidróxido de cálcio. A instalação conta com duas linhas paralelas que são redundantes uma à outra. O tratamento de lamas da ETA Val da Pedra começa com um tanque de equalização que recebe o efluente da descarga dos decantadores e o efluente resultante da lavagem dos filtros. Como são efluentes com características bastante diferentes, este tanque serve para homogeneizar e permitir que saia um efluente sempre regularizado. Neste tanque existe uma bombagem que eleva o efluente para o edifício de tratamento de lamas propriamente dito. À entrada, esse efluente é sujeito a uma floculação hidráulica, onde é adicionado um polielettrólito, e entra na primeira etapa de tratamento, que é a flotação. A flotação é uma operação em que é injetado ar dissolvido nessa corrente de efluente à entrada e promove a separação dos sólidos de modo a arrastá-los para a parte superior dos equipamentos. E então é recolhida para um tanque chamado um tanque de lamas flotadas. O clarificado, por sua vez, é recolhido na parte de baixo dos flotadores e é encaminhado para a entrada da ETA. Mais concretamente, entra nas duas condutas de água bruta, onde é misturado com a água captada no Rio Tejo. As lamas flotadas, por sua vez, são de novo bombadas para a segunda etapa de tratamento, que é a desidratação em centrífugas. Existem 3 centrífugas para o efeito e, por sua vez, quando termina essa operação, as lamas então desidratadas são encaminhadas para uma outra bombagem para o parque de secagem solar, que é a última etapa, em que as lamas são espalhadas e são secas atmosfericamente até serem encaminhadas para destino final. O tratamento de lamas conta com 2 flotadores redundantes também, funcionam 1 mais 1 e permitem tratar todo o efluente da ETA, naturalmente. Portanto, aqui temos o centro de comando de Val da Pedra, onde se concentra toda a parte de comando e controlo, quer da ETA de Val da Pedra, quer da captação de Valada Tejo, como ainda algumas pequenas instalações já a jusante de Val da Pedra associadas ao sistema de transporte. A ETA de Val da Pedra dispõe de um importante conjunto de analisadores online que garantem a contínua monitorização da qualidade da água. Estes equipamentos analisam vários parâmetros e dão informação sobre a qualidade e o desempenho do processo de tratamento em todas as suas etapas, que vão desde a captação até a água tratada. E disponibilizam todos estes valores no centro de comando, de modo a procedermos aos necessários ajustes do tratamento. Agradeço então a vossa atenção, foi um prazer acompanhar-vos nesta visita. Em meu nome e de todos os operadores desta instalação que garantem o funcionamento durante 24 horas por dia, 365 dias por ano, para levar a melhor água às nossas casas.